Olá, pessoal, sejam bem-vindos à última aula desse módulo 10 sobre cultura organizacional. Aqui nós vamos tratar sobre o que realmente nos atinge em muitos momentos, né? Que as empresas, elas constroem ou reconstroem as suas culturas organizacionais, os seus métodos, as suas relações, elas se reinventam e acabam sempre exagerando em algum momento, né? Nessa reestruturação. Porque toda reestruturação sobre cultura organizacional, ela vai puxar para uma maior liberdade entre as pessoas dentro da empresa, colaboradores, sócios, seja o que for, fornecedores, né? Elas tendem sempre a humanizar essas relações e a trazer liberdades, diminuir fiscalizações. Mas nem sempre todas essas mudanças elas vão conseguir ser praticadas na sua essência, digamos assim, né? A gente sabe que cada vez mais é difundido o intraempreendedorismo, por exemplo, no sentido de que os funcionários de uma empresa, os colaboradores, né, os trabalhadores, os empregados, eles podem empreender com CNPJ alheio, ou seja, eles vão ter atitudes dentro daquela empresa, atitudes de dono, de responsáveis por aquele negócio dar certo. Mas isso é relacionado à gestão da empresa e à atitude do empregado que resolve agir dessa maneira. São profissionais muito qualificados, mas que não têm uma empresa. Eles vão trabalhar dentro de outras empresas como funcionários mesmo. E aí eles começam a ter essa atitude e tudo mais. Ótimo. Para muitas empresas, em muitos setores, isso dá muito certo, né? E a gente tem que estar alinhado e conhecendo essas novas formas de trabalho, essas novas relações que são construídas dentro dessas empresas. Porém, a fiscalização trabalhista, a fiscalização do direito do consumidor, né, as obrigações tributárias, elas continuam todas da mesma forma. Por mais que essas mudanças de gestão, por mais que essas mudanças de estratégia, elas sejam muito bem-vindas em termos mercadológicos, competitivos, elas não podem deixar de lado, né, a formalização dessas relações. E muitas empresas acabam pecando nesse ponto. E quando a gente está, né, dentro da assessoria dessas empresas, nós temos que alertar esses empresários, né, no sentido de trazer para a compreensão deles duas grandes questões. Tá? A primeira delas é que a documentação das atividades administrativas e de gestão do negócio é necessária. Né? Em especial para viabilizar a expansão da empresa, para os gestores, para os donos, para os sócios, mesmo à distância, manterem profundo conhecimento sobre essas empresas. Então, quando a gente vai falar sobre formalização, a gente tem que dar essa conotação. Por mais que o nosso objetivo maior seja a formalidade legal dessas relações, nós temos que também mostrar para esses clientes os benefícios de gestão dessa documentação. Então, formalizar algumas coisas, registrar muita coisa, não é só para mostrar para o governo, é também para mostrar para o governo. Mas o primeiro objetivo é de manter conhecimento profundo sobre tudo o que acontece dentro da empresa, de uma forma descentralizada, de uma forma que não vão ser eles que vão tomar as decisões, que as decisões estão descentralizadas, que a gestão continua acontecendo, mas eles precisam saber tudo o que acontece, porque são eles os responsáveis por isso. E para a empresa expandir, ela precisa ter esse acervo, esse conhecimento sobre ela mesma. Porque as coisas mudam e a gente não lembra do que aconteceu antes. Para as empresas é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, esse é o primeiro grande ponto que a gente precisa deixar claro para o empresário. Quer mudar, quer desburocratizar a empresa, quer tornar as atividades menos fiscalizadas, não tem problema, mas elas precisam ser registradas. Tá? Por isso, porque você precisa manter o teu conhecimento profundo sobre o teu próprio negócio. E o segundo ponto que a gente precisa esclarecer é que se essa mudança estrutural da empresa, de cultura organizacional, é para atrair profissionais que tenham iniciativa, que sejam intraempreendedores, né, que realmente coloquem a mão na massa, assumam, né, riscos e resultados,
que gerem resultados, que recebam por resultados, se esses profissionais são tão profissionais assim, eles não vão ter problema nenhum em registrar suas atividades, tá? Em registrar um ponto, se for necessário, que a formalização de tudo isso, ela é inevitável em decorrência do poder público. Então, se são profissionais tão esclarecidos assim, eles sabem disso também. Eles sabem que precisa estar registrado. E se não tiver, a empresa está correndo um grande risco. E eles estão correndo risco junto com a empresa, se eles realmente assumem, investem a camisa e engajam com os propósitos, né? Então, são dois grandes pontos a serem colocados para esses empresários que querem mudar a cultura, que querem tornar as coisas mais livres, que querem tornar tudo menos burocrático e menos fiscalizatório, mas que esses dois pontos eles precisam ser observados. O primeiro, uma necessidade de gestão, que vem agregada a tudo isso, e a segunda, que essa formalização ela não vai afastar os bons profissionais. Na verdade, ela vai contribuir para a seleção desses bons profissionais. Porque bons profissionais mesmo, engajado com a empresa, que realmente busca, né, construir construir os negócios de uma forma mais sólida, mais duradoura, com projetos a longo prazo, necessariamente eles sabem da necessidade dessas formalidades. E se reclamarem é porque eles não estão tão engajados assim. Porque o engajado de verdade se preocupa em redução de riscos, né? Em formalizar, em registrar e diminuir os riscos da empresa. E não contribuir para que eles aumentem, né? Então, esses são dois argumentos, são duas questões que a gente precisa colocar. Além da necessidade do mandamento legal, conversar nessas linguagens também com o empresário é fundamental, né? Então, é também fundamental que a gente observe o comportamento da empresa para propor formalizações mais objetivas, mais tecnologicamente seguras, né? Então, se ela está passando por tudo isso e ela precisa por uma mudança estrutural, que ela está dando liberdade, ela vai precisar formalizar de uma forma mais objetiva e menos burocrática. E é aí que entra o nosso trabalho. E nós podemos desenvolver diferenciais, que nós podemos estar constantemente atualizados quanto às tecnologias que podem ser aplicadas a essas empresas para trazer essa formalização e diminuir a burocracia. Que esses registros se tornem mais tecnológicos, menos trabalhosos para os funcionários. Nós temos que pensar qual é o nosso foco. O nosso foco é trazer segurança jurídica para as relações da empresa, alinhadas com a gestão da empresa, direcionadas para os objetivos que essa empresa tem. É esse o nosso foco. Se isso vai ser por meio de papel ou por meio de tecnologia, se isso vai ser mais ou menos burocrático, quem vai nos dizer vai ser a empresa. Nós precisamos nos adequar a isso. Então, quando nós pensamos assim, como que nós vamos adequar a cultura flexível com os controles legais, nós temos que pensar o quanto eu posso contribuir para que esses controles sejam menos burocráticos, para que essa empresa, com essa cultura mais flexível, consiga implementar sem contrariar essa cultura que ela está desenvolvendo. Né? Então, esse é o nosso objetivo aqui com esse módulo, gente. É a gente ter a capacidade e a preocupação de analisar essas empresas. E a gente sempre pensar o seguinte, que o nosso conhecimento jurídico, se nós nos atermos a ele nos limita na nossa atuação. Nós temos que expandir sempre, em toda a nossa atuação, em todas as empresas com as quais a gente se relaciona, a nossa consciência sobre os negócios, a nossa consciência sobre as empresas. Expanda a consciência, a tua presença, a tua observação sobre o que acontece. E aí você pega o conhecimento jurídico para trazer segurança jurídica para aquelas relações. Mas não faça o contrário, não se prenda ao conhecimento jurídico para olhar a empresa, porque você vai limitar a sua atuação. Agora, se primeiro você toma consciência sobre a empresa, sobre toda a cultura dela, para depois pegar o conhecimento jurídico e tentar adaptar aquelas relações, vai ser muito mais efetivo para a empresa, vai ser muito mais satisfatório para a gente, porque a gente vai ver o trabalho ser executado, né? E nós vamos manter aquele cliente por longo prazo. Então, cultura organizacional parece ser um assunto chato,
difícil de ser implementado, quando tem que promover mudanças, enfim, envolve contratação de outras assessorias para algo mais profundo, maior, para empresas maiores, enfim. Mas é o que nos dá a consciência sobre o negócio do cliente. E é a consciência sobre o negócio do cliente, mais do que o direito, que nos abre portas, que faz a gente fechar os contratos. Então, pessoal, para os próximos módulos, nós vamos falar sobre marketing e vendas. Nós vamos falar sobre alguns processos internos das empresas que nos atingem, digamos assim, que interferem no nosso trabalho. E, por último, nessa fase sobre empresa, nós vamos falar sobre alguns mercados específicos, características desses mercados, né, específicas que a gente precisa considerar para a gente prospectar cliente, para a gente fechar contrato, para a gente definir os serviços que nós vamos oferecer, né? Para a gente atuar de uma forma mais efetiva, a gente precisa conhecer esses mercados. E daí nós vamos falar sobre shopping centers, sobre mercado digital, sobre como advogar para empresas em cidades pequenas e sobre condomínios edilícios, tá? São 4 mercados que eu vou trazer aqui e provavelmente até o final do curso, outros mercados nós vamos fazer análise em aulas ao vivo para a gente entender, trazer conhecimento sobre esses mercados específicos, né? Que fazem toda a diferença para a nossa prospecção, para a nossa atuação, enfim, tá bom? Então, até o próximo módulo 11 sobre marketing e vendas.